Bem-vindo ao Tokusatsu em um Minuto ou Mais. Sou Josão Chagas. Não, você não está ouvindo o programa errado, é que essa é a 100ª edição do Tokusatsu em um Minuto ou Mais, e hoje não sou eu que apresento, hoje é o Gil que está no comando. Gil. É isso aí, eu comprei o Super-Hero, mentira. Bom, O Gil comprou programa... e agora decidiu mudar o apresentador, né? Eu agora saio e ele entra no meu lugar. E você vai lá apresentar o Topcast. Então, vamos lá, 100º programa, né, cara? Parece pouca coisa, mas pra gente que cria conteúdo, né? A gente que faz podcast, faz vídeo, faz coisas assim, de fã pra fã, 100 é bastante coisa, né, Alex? Eu não gosto da frase, né, pra qualquer um. Mentira, qualquer um pode fazer o seu programa e alcançar 100 edições, mas ter o mesmo entusiasmo do primeiro até o 100, nem todo mundo consegue, né? Principalmente a gente que não tá preocupado com a audiência, né? A gente só faz por gosto mesmo, né? E aí, nesse tempo, teve vários programas que deram muito certo, outros que você acha que, nossa, esse tema o pessoal vai gostar. Ninguém comentou, ninguém falou nada, mas, como você disse, é o 100º programa e eu, com orgulho, não falhei uma segunda-feira desde o programa número 1. Então, desde o número 1, toda segunda-feira eu coloquei um Tokusatsu no ar. E antes de a gente começar a falar um pouquinho do programa, eu queria contar para você uma coisa, minha opinião, assim, sabe? Quando eu descobri o Tokusatsu um Minuto ou Mais, eu achei fantástica a ideia e ouvindo, eu percebi o quanto de conteúdo, cara, você consegue encaixar em um minuto ou mais. Porque, vou falar do Tokocast mesmo, a gente faz Tokocast de 1 hora, e às vezes falta informação. E vai faltar sempre, né, cara? E não sabe tudo também, é um papo de fã, mas em 1 minuto ou mais você consegue acrescentar muita informação. Curiosidade, opinião, você consegue ter uma meta de tudo isso em 1 minuto ou mais. Cara, isso é muito interessante. Tem muito programa que você fica, às vezes, horas ouvindo e que você perde, sabe, algumas coisas que falam, mas o seu, como ele é bem resumido e centrado, você vai direto ao ponto, cara. Isso pra mim é fantástico. Eu gosto pra caramba, né? Eu gostaria até que fosse mais, sempre mais, né? Não só 1 minuto. Mas isso é muito bom. Você consegue, nesse espaço, nesse tempinho que você tem, você consegue apresentar muito bem a ideia do que você está propondo. Isso é muito bom. Você falou que seria bom mais, mas as pessoas não imaginam acham que é curtinho, rapidinho, mas dá trabalho, porque eu não falo de cabeça, não tem como você condensar de cabeça num tempo tão curto. Se você falasse assim, você tem 10 minutos para falar. Daí eu falo qualquer coisa de cabeça em 10 minutos. Mas você me diz, você tem 1 minuto para falar. Não dá para falar de cabeça, eu tenho que montar o texto, né, encaixar dentro do tempo. Algumas vezes eu termino meu texto, eu sento e escrevo direto. Eu olho, putz, isso daqui dá 2 minutos e meio, vamos começar a cortar. Ou eu diminuo as palavras, as frases, ou assuntos eu tenho que deixar de fora, né? E grande parte do pessoal que me ouve aí não sabe, mas o que me ajudou a formatar esse programa, a experiência que eu tive para fazer o Tokusatsu em 1 Minuto, é que eu sou jornalista, né? Trabalhei durante muitos anos na grande imprensa e num dos locais que eu trabalhei, eu ajudei a implantar a parte de redes sociais e a parte de áudio. Então, eu fazia áudio com as notícias do dia, todo dia de manhã e no final da tarde. Formatei as chamadas do jornal que eram colocadas na internet junto com os outros jornalistas. Então, quando eu sentei para fazer o Tokusatsu em 1 Minuto ou Mais, não era uma novidade para mim, né? Era algo que eu já tinha alguma experiência profissional nisso. E antes de a gente entrar assim no programa, por você ser jornalista de formação, quanto tempo faz que você está formado já trabalhando na área? Nossa, eu tô no jornalismo desde 2006, 2007. Cara, isso é bem legal, porque você une o seu lado profissional, né, e o seu hobby para buscar a qualidade, né, cara? Não é só simplesmente o que você falou. Vou falar de um assunto, vou falar meia dúzia de palavras aqui, não. Tem que encontrar o texto certo e a forma certa de apresentar a sua ideia, né? Da pauta da vez, né? E até por causa da minha formação, muitas vezes aí, fora do programa do Tokusatsu em 1 Minuto, às vezes tweetando alguma coisa, eu vejo alguma informação de alguma série, eu não saio escrevendo e ponho no ar. Se eu não tenho certeza de algum dado,
eu vou dar uma pesquisada, vou ver, porque isso faz parte de mim, né? Faz parte da minha formação, de não sair com a informação sem ter certeza. É claro que a gente pode errar, mas se errou, normal, corrige, ó, pessoal. Mas isso é importante, Mas eu sempre vou buscar a informação mais correta possível. Inclusive, numa das lives que a gente participou, né, que eu comentei que eu faço críticas, às vezes, a produtoras, como faço a Toei, e elogios a Tsuburaya, e sempre critico a Toei, e críticas a empresas, inclusive, brasileiras, e digo que vou continuar fazendo críticas quando eu acho que são devidas, porque quando eu acho que tem que elogiar, eu elogio. E já teve gente que me falou, assim você não vai conseguir informação em primeira mão, porque você critica a empresa. Eu falei, eu já disse que a minha independência editorial, aí entra o meu lado de jornalista, não está à venda. Se para receber informação em primeira mão eu tenho que calar as críticas que eu acho que são devidas, isso não vai acontecer. Não, até porque você faz um programa que é a sua opinião. E as pessoas confundem muito, porque quando a opinião não bate com a outra, as pessoas acham que você não tem que falar. E não é isso, são opiniões. Quando você não concorda com uma opinião, né, ou você desiste de acompanhar aquela mídia, aquele programa, ou você vai ouvir e participar, porque é uma democracia, né? Você tem que viver com seus diferentes. Se o programa não te agrada, eu acompanho programas que eu não concordo com várias opiniões, entendeu? E em compensação, já desisti de ouvir outros que eu concordo. Então, assim, vai da forma também como você coloca a sua opinião. E esse negócio de conquistar furos, cara, nós somos super críticos a algumas coisas e a gente tem contato e já faz parceria com pessoas e empresas que a gente critica. Porque a crítica tem que ser, na minha opinião, respeitosa, né? Então, a partir do que você critica sem respeito, né, você realmente acaba afastando até as pessoas que estão acompanhando o seu programa. E sobre estudar, cara, DocuCast, por exemplo, cara, não é só ir lá gravar e falar a sua opinião sobre algo. Quando você traz informação, você tem que buscar uma informação correta, porque você acaba tendo um compromisso com quem te ouve, né? Há um compromisso com quem te ouve, com quem te assiste. E esse compromisso você tem que garantir que você está trazendo uma informação correta. Porque a sua opinião é sua opinião é sua opinião, entendeu? Ninguém pode ir lá e falar assim, podem criticar a sua opinião, e vice-versa, faz parte do jogo. Mas uma informação, quando não é opinião, ela tem que ser coerente, ela tem que ser verdadeira, né? Sim, inclusive isso que você comentou, o que me alegra muito, é claro que a gente sempre fica contente quando alguém elogia, nossa, gostei desse episódio, que bom, concordo com o que você disse, é legal. Eu gosto mais ainda quando, há pouco tempo, alguém colocou no Twitter, eu gosto muito do Tokusatsu 1 Minuto, nem sempre concordo com o Nares, nesse episódio eu discordo dele, mas eu gosto muito. É isso que eu gosto, né? A pessoa discorda de mim, ela pode colocar a opinião dela, eu coloquei a minha, mas segue o jogo respeitoso. Perfeito, e até eu quero saber por que ela discorda, porque eu posso mudar de opinião dependendo dos argumentos dela. A pessoa te ouve porque ela quer ouvir sua opinião, concordando ou não. Aí, cada pessoa, tem gente que quer perder tempo, né, cara, arrumando confusão com quem pensa diferente, cara, não precisa disso. Você pode ter uma discussão ou não ouvir o programa. E a gente, de novo, a gente cria conteúdo como fã e não como profissional. A nossa obrigação é com quem acompanha o programa e não com quem não gosta do que a gente faz, né? Isso é importante a gente sempre colocar isso como uma dos primeiros fatores aí quando você decide fazer algo, né, cara? E tem que saber lidar com crítica também, faz parte do jogo, né? Porque você faz algo público, você está fazendo algo público, cara. Se você não aceitar uma crítica, né? E se você não tem aquele tesão de debater, de discutir sobre o que você propôs, então fecha a casinha, né? Não faz o que você está fazendo, né, cara? Segue só quem pensa igual a você. E antes da gente falar do programa também, eu queria te perguntar uma coisa. Você, como foi? Quantos anos você tem? Fala pra galera. 37 agora. Você tem minha idade, cara. Tem minha idade. Nós somos do mesmo ano, Eu sou mais velho? Que mês você nasceu? Eu nasci em agosto. Se você é mais velho do que um mês, mais ou menos. Essa parte de... Você acompanha redes sociais de Tokusatsu já há muito tempo, né? Eu sei que até usuário do Fórum Toku Brasil, lá do nosso fórum, você foi, né? Sim, do Fórum Brasil, eu estava todo dia, de manhã e de noite, participando das discussões lá por 2004, por aí. Quando eu comecei. Qual que era o nick no Fórum Toku Brasil? No Toku Brasil era Baraon. Barão, cara.
Toco Brasil, muita gente tem esse histórico de ter passado por lá. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso. E nessa parte de ser fã de Tokusatsu por muitos anos, assim, até decidir criar conteúdo. Você ficou só nesse espaço de fóruns de discussão, grupos de discussão, bate-papo de internet, ou você teve algum outro projeto, assim, antes de começar o Tokusatsu um minuto mais? Antes de começar o Super Hero em si? Antes do Super Hero, não. Fiquei só mesmo por muitos anos participando do Toku Brasil, em discussões e tudo mais. Depois, é claro, vem a vida profissional, vai tendo menos tempo, entrava mais raramente, e daí passei alguns anos só assistindo às séries, sem conversar com ninguém ou ter contato com nenhuma outra pessoa fã de Tokusatsu. Daí, quando eu comecei a incluir no Twitter, descobri uma coisa ou outra, de repente descobri o TokuCast, vi uns vídeos do Danilo no YouTube, depois descobri que o Henshin Hill tinha áudio, e daí comecei a acompanhar vocês, e daí é que eu voltei a ter contato com os fãs de Tokusatsu. Ah, maneiro. Cara, é assim, aí vai a decisão, né? A decisão, o estralo, assim, vou te dar um exemplo no meu caso. O meu caso é muito específico, assim. Eu era um usuário no Fórum Tokusen, 2002, 2003, eu não criava conteúdo, nem era o cara que trazia informação. Mas quando a Beniquiba decidiu fechar o fórum, eu tive um estalo e falei, não, pô, não fecha, eu gostava tanto de estar lá, eu já tinha feito muitos amigos, e aí eu cuido. Eu não sei se eu tô nessa até hoje, mas não me arrependo, até eu conheci muita gente graças a isso, e tô aqui até hoje, e decidi, a partir daquele momento, cuidar do fórum. E aí eu fui, conforme vai vendo a evolução, site, fusões, podcasts, rádio, All TV, muita coisa a gente fez assim nesse espaço, né? A minha decisão foi um estralo, pô, não quero que feche, né? Foi quando eu entrei nessa parte de administrar algo para fãs. Qual foi o seu estralo, assim, o seu gatilho que você falou, puta, vou criar o Super Hero, vou criar conteúdo? O ponto principal é que, tendo contato de volta com o universo, né, as séries, desde 2004, nunca mais deixei de acompanhar, né? Depois daquele período lá da infância na Manchete e de assistir, por exemplo, Tiga na Record em 99, eu voltei a ter contato mesmo com o Tokusatsu em 2004. Desde lá, nunca mais parei. Já pelo fórum, né? Já pelo fórum. Depois, nessa volta pelo Twitter, a ter contato com produtores de conteúdo, a conhecer o que estava sendo produzido, eu fiquei com vontade, como jornalista, eu pensei, putz, eu gostaria de escrever alguma coisa sobre Tokusatsu, né? Sei lá, um texto a cada 15 dias, a cada semana. E daí, então, eu entrei em contato com alguns veículos, poucos que lidam com cultura, naquela época, né, pensando... Não eram poucos, né? Mas hoje tem muito mais, né? Nesses últimos Hoje 3 tem anos... bastante, explodiu a produção de conteúdo geek, né? Mas 3 anos atrás, 4 anos atrás, e daí eu entrei em contato com alguns veículos, né? Mandei e-mail, não recebi respostas por e-mail, entrei em contato com uns 4 veículos, né? Daí mandei mensagem pelo Twitter ou perfil no Instagram e tudo mais. O resultado é que, né, me apresentando, falando que eu era jornalista, e fã de Tokusatsu, queria ver se tinha uma oportunidade, alguma coisa, né, que se eu pudesse enviar algum texto para avaliação e tudo mais. Nenhum dos 4 veículos me respondeu. Nem para dizer quero ou não quero, nem por e-mail, nem por Twitter, nem por Instagram, que foram os meios que eu tentei. Né? Se tivesse carta ainda, eu teria enviado uma carta registrada. Fui ignorado por todos eles. Daí eu pensei, vou criar meu próprio veículo, então, se ninguém nem se dá o trabalho de me responder, que é coisa que, por exemplo, vários anos que eu trabalhei do jornal, o que eu não deixava era alguém sem resposta. Eu recebi muitas vezes muita gente que oferecia a charge para publicar no jornal. Infelizmente, a maioria não tinha a qualidade que a gente esperava, mas eu sempre dava uma resposta para a pessoa, porque eu acho que isso é uma questão de respeito, né? E incentiva a pessoa, se você der a resposta e falar por que nesse momento você não vai aceitar, incentiva a pessoa a continuar tentando e evoluindo, né? Então, a minha resposta a isso foi criar meu próprio veículo de comunicação para publicar o que eu queria. Daí que surgiu o Super Hero para eu poder publicar. E daí eu pensei, mas texto, como é que... Eu não tenho como publicar texto no Twitter, que a minha principal criação primeiro foi no Twitter, né? Eu pensei, eu não vou fazer um texto e botar lá uma imagem, ninguém vai ler. Eu pensei, e se ao invés disso eu escrever esse texto, ler esse texto e colocar ali no Twitter? Daí é que eu fui ver qual que é o limite de vídeo no Twitter, é 2 minutos e 20 segundos. Eu pensei, então não posso passar disso. Daí que surgiu a ideia do 1 minuto ou mais, que a média é 1 minuto e meio. E você tinha noção que você estava criando
um podcast, né? Porque a mídia áudio, assim, disponibilizada na internet, ele é um podcast. Tinha noção que você estava criando ali naquele momento. Sim, sim. A ideia era, depois de colocar no ar, eu pensei, né? Não é mais uma coluna, né? Não é texto, é um É um podcast podcast. curto, mas ainda assim é. E você acompanhava algum podcast quando você começou a ver o Tokusatsu Muito Mais? Acompanhava algum, ouvia algum? Antes do Tokusatsu 1 minuto ou mais, o único que eu tinha ouvido era do Henshin Ryu. Não, mas isso de Tokusatsu, tá falando, né? O Henshin Ryu foi o que você ouvia ali. Ouve, Agora né? se diz em Mas relação a algum outros? outro? Isso. Tinha mais alguns outros, mais algum outro de outros assuntos? Tinha. Eu acompanhava o do jornal O Globo, como jornalista eu gostava muito desses de informação, né? Que é o ponto, eu não lembro agora porque eu não acompanho mais, mas era o que eu acompanhava sempre. E alguns outros, vida de jornalista, algumas outras ligadas a noticiário internacional, política internacional, eram os temas que eu mais gostava. Sobre cultura e coisas assim, eu não acompanhava na época, era mais tudo ligado a essa área de jornalismo mesmo. Agora, quando você não tem só o Tokusatsu Muito Mais, também migrou ele para o YouTube, você também começou a fazer alguns vídeos no YouTube, como o Super Hero Memória, por exemplo. Quando você decidiu, falou assim, puta, vou criar conteúdo para o YouTube também? Foi do nada conteúdo ou foi... Conteúdo para o YouTube foi uma conversa que eu tive com o Yuzen, e por causa de... O Yuzen estava fazendo resenhas do Ultraman Z, e daí ele convidava pessoas aí da Tokunet. Sim. Ele fazia um episódio e o convidado fazia o outro, né? E depois que ele lançou o vídeo, ele... ficou legal o vídeo e tudo mais. Ele dizia, mas por que você não... Eu vi que você tem lá o Super Hero no YouTube, mas você não posta nada. Por que você não faz vídeo? Ele que incentivou. Faz alguma coisa aí diferente, sei lá, do teu jeito. Ele falou, não precisa seguir, né? Até porque eu não conseguiria... vou fazer um vídeo engraçado contando piadas. Não, esse não sou eu, né? Eu faço um negócio mais sério, desse meu jeito mesmo. Então... Depois do incentivo dele, eu pensei, a primeira coisa foi editar os áudios, pegar 4 Tokusatsu 1 minuto ou mais e editar para pôr no YouTube. Então, foi com isso que eu comecei, e depois comecei a fazer umas resenhas da HQ do Ultraman, aquela lançada pela Marvel, e daí fui fazendo outros vídeos com o tempo, e daí criei o Super Hero Express, que é essa ideia de comentar a notícia que aconteceu agora, que era uma forma mais simples de editar, né? Só gravo eu falando, ponho umas imagens e coloco no ar. E o Super Hero Memória, por mais que não tenha grande audiência, mas eu tenho muita estima por ele, porque eu sempre fui muito fã de televisão e gosto muito de materiais que preservam a memória da história da televisão. Nos meus livros, não vai dar para ver aqui, mas eu tenho uma estante só de livros de história da televisão, né? Livros, por exemplo, da história da Manchete, da Block Editores, todos que saíram no Brasil eu tenho. E tem ali história de outras emissoras de televisão que já faliram, Tupi, Excelsior, e também histórias de outros grupos de comunicação, 50 anos da TV, lá em 2000, 60 anos, 70 anos agora, tenho tudo ali. Eu sempre defendi a preservação da memória, inclusive aqui no estado onde eu moro, no Paraná, no veículo de comunicação que eu trabalhei, eu defendia que a gente tinha que preservar a história do jornal, lidar melhor com os arquivos e tudo mais. Então, o Super Hero Memória é essa coisa que eu gosto, de preservar o passado para as novas gerações. A preservar o passado, para mim, não é para quem conhece a época. Não, é para quem não conhece, poder conhecer. Então, a minha ideia do Super Hero Memória foi isso. Pegar personagens, né, atores, atrizes, roteiristas, criadores, diretores, que já morreram, né? Ali eu só coloquei gente que já morreu, e mostrar a importância que eles tiveram para o gênero do Tokusatsu. Que a ideia para quem viu essas pessoas, beleza, mas o mais importante é para quem não conhece. Um dia a pessoa vai estar lá pesquisando, quem que foi essa tal de Machiko Soga? Quem sabe, dá uma olhada no Super Hero Memória, vai ver a grande importância que essa atriz teve para o gênero. E do nosso projeto atual, agora, Tocou Agora, também foi uma decisão voltada para mim dessa forma também, né? Para comentar notícias de uma forma jornalística. Não que a gente consiga, né? Mais ou menos, né? Mas é que a ideia, eu tava no canal, no TokuCast lá no YouTube, e daí eu vi embaixo, né, você tem separado lá os tipos de programa, tava lá o último TokuCast TV, né?
E daí eu fiquei olhando, nossa, eu lembro que se falaram, a gente vai fazer uma pausa, vamos voltar, e passou um ano, não voltou, né? Não voltou Eu ainda. pensei, vou propor para o Gil voltar com a ideia, mas fazer um pouco diferente, como se fosse mesmo um noticiário da semana, com as pessoas comentando, põe uma tarja ali de informação. E a minha ideia, principalmente para quem assistiu já o Toco Agora, nessa parte visual, é que ele não tem a cara de YouTube. Eu parti do princípio, eu quero trazer essa coisa de informação semanal do Tokusatsu, mas não quero que tenha cara de YouTube. Então, para quem assistiu, vai ver que aquilo ali é muito inspirado em televisão, aquilo ali é cara de televisão. Então, eu quis trazer uma cara que não é recorrente para quem acompanha produção de conteúdo no YouTube. É como se a gente tivesse gravado um programa de televisão e jogado no ar. A diferença é que isso aí. cada um faz da sua casa aí, mas a ideia é mais ou menos essa. E ficou bem isso mesmo. Tem comentários até que eu gostei muito sobre, falando que parecia o Sport Center da ESPN, né? Comentei contigo. Principalmente quando eles estavam na Covid lá, né? A tela divididinha ali. Não, eles estão até hoje, assim, eles estão revisando com o cenário ainda e ainda com a galera, cada um na sua casa, né? E o que eu acho que vai se manter por muito tempo, assim, nesse formato, assim. Acho que o mundo, principalmente o Brasil, tá aprendendo também que dá para fazer tudo em home office também, né? Isso é bom. E, cara, assim, agora falando do seu gosto de Tokusatsu, o que mais te atrai no gênero? Isso é uma pergunta interessante fazer, porque o gênero Tokusatsu, na grande maioria, são séries infantis, né? Então, o fator nostalgia, a gente não precisa nem falar, porque, 37 anos a gente tem aqui. Estamos nessa, claro, porque o fator nostalgia contribui, mas para continuar no gênero, para continuar curtindo, né? Porque tem muita gente que está presa na nostalgia, que é o cara que, não gosta do novo porque está preso na nostalgia. Tem muito cara que não gosta do velho porque não pegou aquele fator. A nostalgia do cara é ver o que está vendo agora, né? E às vezes não quer ver o antigo, né? E o que na verdade, eu acho que os dois estão, esses dois tipos de fã perde um pouco de tempo e perde um pouco quanto que o gênero é rico, né? Então, o que te atrai no gênero para manter ainda não só o interesse em fazer conteúdo, mas em continuar consumindo, né? Vou voltar lá para o passado, então. O meu primeiro contato com o Tokusatsu, é claro, na época eu não sabia nem o que era Tokusatsu, né? O primeiro herói japonês que eu assisti, por acaso, num sábado de manhã, era o Jiraiya, na extinta TV Manchete. Eu não assisti as primeiras edições de Jasper e Changeman. Mudando de canal lá, peguei o Jiraiya. Adorei aquilo, assistia todo sábado, levantava todo sábado de manhã para assistir Jiraiya. Gostei tanto que a minha mãe comprou uma fita cassete, né, da trilha nacional do Jiraiya, e depois que terminava o episódio eu ouvia, ficava cantando aquela música e repetia. Até ela decorou as letras, né, de tanto que eu ouvia aquilo. Mas isso não foi suficiente para eu me apaixonar pelo gênero. Não, eu gostava daquele herói. Depois de um tempo mudou de horário, eu não vi mais. Lá por 92, 93, quando começou a passar o Kamen Rider Black, foi o que fez me apaixonar pelo gênero. E principalmente pela diferença com os heróis japoneses, os heróis americanos. Herói americano que a gente conhecia daquela época, né? As pessoas têm que entender que de lá para hoje mudou muito, né? Mas o que a gente tinha de noção de herói americano até o início dos anos 90? Superpoder, invencível, aquele cara musculoso, aquela coisa fantástica que derrotava todos os vilões que eram terrivelmente maus. Bem dimensional, e era esse o estilo que a gente conhecia. O que me apaixonou no Kamen Rider Black é que o protagonista poderia ser eu, poderia ser você, qualquer um. Ele não tem... Ele era um humano normal até ser operado pelos Gorgon. Daí ele ainda precisa se transformar para ter alguma chance contra os monstros. E os vilões não são maus e querem fazer maldade. Não, você entende a motivação dos Gorgons ou das pessoas que se aliam aos Gorgon, e principalmente depois o conflito dele com o irmão de criação, o Shadow Moon, né? E no final, a história do monstro-baleia e tudo mais. Então, isso fez eu me apaixonar pelos heróis japoneses, e daí fez com que eu procurasse outros heróis japoneses na televisão. Na época, estava reprisando também o Cybercop. Depois já é a época que vem o Inspector, Soul Brain, Kamen Rider Black RX. E aí eu fui acompanhando tudo. Por acaso, em 99, uma vez na praia, mudando de canal, descobri que estava passando Ultraman Tiga na Record. Daí, como eu estudava de manhã, eu punha para gravar. Chegava em casa na hora do almoço, almoçava, sentava e ia ver lá o episódio do Ultraman Tiga. Então, o que me apaixonou pelos heróis japoneses foi isso, porque eles são
humanos como a gente. Eu me senti próximo deles. Assistindo essas séries, eu senti que eu poderia ser um deles. E muitas das coisas que aquelas pessoas que estavam na história passavam, eu podia passar na escola, podia passar na rua, podia acontecer comigo, aqueles dramas, aquelas histórias. Então, eu me senti próximo dos heróis japoneses, algo que era muito difícil de me sentir próximo, assim, dos heróis norte-americanos. Então, isso me fez apaixonar pelo gênero. Foi isso que me ajudou a me apaixonar pela cultura oriental também, né? Talvez tenha sido um dos principais motivos, depois, no começo da faculdade, de eu ter ido estudar japonês. Depois de uns anos, eu estudei coreano, estudei mandarim também. Então, tudo começou, eu acho que, por causa do Kamen Rider Black. Ah, show de bola. E, cara, assim, aí vamos com as perguntas que são as mais canalhas, né? Qual a sua franquia favorita? É difícil de dizer, são mas... as simples, mas são as mais complicadas, né? Mas por causa dessa história que eu acabei de contar, e até porque a minha retomada com o Tokusatsu ali em 2004 foi assistindo Kamen Rider Blade, e como tinha acabado vendo o Faz que tinha acabado de terminar, Kamen Rider é a franquia do meu coração. Eu sou apaixonado por Kamen Rider. Não quer dizer que eu goste muito mais do que as outras. Não, tá tudo meio no mesmo nível aí, com Sentai, com Ultraman, mas a minha paixão é Kamen Rider. Show de bola. Cara, eu acho que para o nosso 100º episódio aqui do Tokusatsu no Mais, deu para saber bastante sobre o Adriano, né? Não sei se você quer deixar uma mensagem no seu próprio podcast para a galera. E hoje teve bem mais de 1 minuto, né? Queria agradecer... O Tokusatsu em muitos minutos e muito mais. Muitos minutos ou mais. Gostaria de agradecer a quem acompanhou esse programa e a quem acompanhou alguns aí dos 100 episódios. Se você quer ouvir de novo algum, ou quer ver tudo que já foi dito aí nos 99 anteriores, está no Spotify, está nos agregadores de áudio, você pode procurar aí os programas. E agradecer imensamente aqui o Gil, que comandou o 100º programa, que foi quem deu esse impulso também para me jogar de volta para o mundo do Tokusatsu, me convidando para participar do TokuCast, e aí já perdi as contas de quantos TokuCast eu já participei, me fez conhecer outras pessoas com quem eu mantenho contato até hoje. Então, eu devo principalmente o Supahiro a 2 pessoas, o Gil, que está aqui, que vocês estão vendo agora, e o Yuzen. Sem o incentivo dos dois, não teria o Supahiro, né? E tudo aquilo que eu consegui fazer por meio do Supahiro. Não nos encontramos ainda pessoalmente por causa da pandemia, mas iremos com certeza. Isso estiver passando, né? E os eventos voltarem, com certeza vai ser bom encontrar o pessoal pessoalmente. Você vê que engraçado, eu te agradeço as palavras e até de que é recíproco, assim, cara, porque eu tento sempre convidar pessoas diferentes, né? Fãs, criadores de conteúdo, amigos, e a gente vai expandindo as amizades, cara. Você foi uma grande amizade que a gente fez, tá sempre com a gente costuma falar, e é de verdade, no preto, você é parte da equipe. E essa parceria com você agora também não tocou agora, também lá no portal, para a gente está sendo muito bacana, e a gente gosta muito do que você faz. Falar que gosta de você vai ficar muito, né? Vai ficar muito, como é que eu falo? Vai ficar um final muito, muito carinhoso, né, cara? Mas assim, a gente gosta muito do que você faz e ter você com a gente é muito importante, porque a gente sabe que você gosta de fazer o que você faz, gosta de falar de Tokusatsu, né, cara? Gosta de estar lá com a gente fazendo, e o mais importante, você gosta de entregar para quem ouve tudo o que você faz e participa, informação é algo com qualidade, né? A sua opinião, mas é informação e é qualidade, sabe? Não é só você simplesmente vir falar qualquer coisa e ir para sua casa, ouvir, você ler o que está na Wikipedia, que muita gente faz, pegar né, algo de um site japonês e publicar, é muito mais do que isso, né, cara? É demonstrar realmente o carinho que você tem pelo que você faz, pelo que você gosta e para com quem te acompanha. Isso é muito bom, cara. Isso muito bom. É uma coisa que eu trago do jornalismo, né? O meu primeiro diretor, no primeiro jornal que eu trabalhei, ele sempre dizia, né, que o leitor é o nosso patrão. O nosso patrão não é o acionista que está sentado lá na sala e que vai retirar alguns milhões no final do ano e poder viajar para Miami. Não, o nosso patrão é o leitor. É a ele que nós devemos, né, a ele que nós temos que agradar. Não é
não é a gente fazer o que o leitor quer. Não, né? Porque aí é uma coisa diferente, né? É a gente entregar um bom produto que respeite o leitor. É isso que eu digo, que o leitor é o nosso patrão, e é o que eu sempre tento fazer. O melhor possível para respeitar quem acompanha o Super Hero e para que eles tenham essa informação. E eu acho que, tanto no Super Hero como no TokuCast e outras pessoas que produzem conteúdo aí de Tokusatsu pela internet, o que a gente quer é que mais pessoas se interessem pelo gênero. A gente sabe que é um nicho muito pequeno no Brasil e que, finalmente, a gente está tendo produtos oficiais aqui no Brasil. Isso é uma grande vitória. Mas a gente quer levar isso para mais pessoas, gerações novas que não conhecem o Tokusatsu, que venham a conhecer e gostem também como a gente gosta. É isso aí. E trazer informação e entreter também quem curte o gênero, né? E, bom, você que está nos ouvindo agora, siga aí o Super Hero nas redes sociais, ouça o Tokusatsu 1 Minuto ou Mais, vai no canal do Super Hero, como o Nares falou aqui, tem vários programas maneiros, como a gente citou aqui, o Super Hero Express, o Memória, o Toku Agora também. O Tokusatsu 1 Minuto ou Mais vai continuar, está renovado para 2022. Continua, é a terceira temporada. E muito obrigado para vocês que estão nos escutando, né, aqui, e continue ouvindo, né, cara, continue aí com a gente, e eu não sei nem como fechar, né, porque eu sei como fechar o meu, esse aqui eu vou deixar você fechar, eu vou te convidar a fechar esse programa que eu estou apresentando, vou fechar como eu sempre fecho, Tokusatsu 1 Minuto ou Mais. Então, que esse seja a primeira comemoração do 100º, que venham mais 100 por aí, eu espero. Muito obrigado pela sua audiência, fique ligado aqui no Super Hero e até mais.